Tudo Ah, bem, Luciano? tudo bem, Cristi? Tá me ouvindo bem? Tô. E você, tá me ouvindo bem? Muito bem. Claro, e bom som. Aí de Campinas, né? Aqui de Campinas, eu pedi agora, Luciano, que tá sendo legal o pessoal colocar quem tá entrando, a cidade da onde está, né? Eu tô aqui em Campinas, o Luciano tá em Goiânia, né, Luciano? Na verdade, eu estou fora de Goiânia, né? Eu moro É. a 30 quilômetros de Goiânia. É um outro município, chama Hidrolândia. É a terra da jabuticaba e da água. Que delícia, jabuticaba, eu não sabia, adorei. Tem uma fazenda aqui que já vamos dizer assim, é uma história legal, né? Que o dono, ele plantou tanta jabuticabeira ao longo do tempo, né? Que se, Sei. quantos pés? 10.000 pés de jabuticaba. Então, se alguém entrar lá e comer uma jabuticaba de cada pé, ele registrou isso em cartório. Ele diz que você ganha a fazenda, né? Comer uma jabuticaba de cada pé, são 10.000 pés. Não, adorei isso, porque jabuticaba me lembra a chácara do meu avô. Então, é que é uma pessoa só, né? Mas se pegar minha família inteira, que tinha várias jabuticabeiras também, é capaz que a gente conseguisse, que a gente amava. Muito bom. Não sabia disso, Luciano. Gostei de saber. Muito Muito legal. bom. Então, gente, o pessoal que está chegando, nós estamos aqui muito felizes com a presença de vocês. Né, Luciano? Vai ser bom demais aqui esse bate-papo. Com Já certeza. estamos avisando que temos 1 hora no Instagram, né? Então nós vamos realmente cumprir essa 1 hora, porque a ideia depois é a gente deixar esse vídeo gravado para outras pessoas que não puderem participar conosco, né, Luciano? Perfeito, perfeito. Eu quero já te agradecer, Cristi, porque foi uma iniciativa sua. Acho que devemos deixar isso registrado, né? Mas Mas eu que agradeço. é um grande prazer, é uma grande, vamos dizer assim, alegria para nós da Caminhos estarmos nessa parceria com a Inteligentes. A Cristi é uma pessoa muito bem preparada para lidar com os assuntos que ela já lida, né, na consultoria dela, que é brilhante. E por isso eu me sinto honrado de poder ter esse diálogo com você aqui, que é um diálogo informal, né? Não é, não é uma palestra, não é um formato rígido, né? A gente quer Sim. conversar sobre um assunto importante, né? Queria também te agradecer muito por ter aceito. Na verdade, também estamos muito felizes aqui pela Inteligentes, né? Pela essa parceria Caminhos Inteligentes, que está só começando, né? Temos muitos projetos aí no forno, né, Luciano? Com Que em certeza. breve divulgaremos. E dizer, aproveitar esse momento, nós estamos fazendo esse terceiro episódio, que eu até fixei aqui, aprendi, estou feliz que eu aprendi a fixar o assunto, né? Porque assim quem entra também não fica perdido. O que esses dois estão falando aí? Então, hoje nós vamos falar sobre liderança e engajamento à distância. A gente vai falar um pouco da nossa experiência e do que nós estamos vendo também com os clientes durante essa pandemia. Então, vai ser bem prático e, como o Luciano falou, vai ser um bate-papo aqui para a gente compartilhar e abrir espaço para perguntas para quem tiver. E eu queria fazer só um breve resgate, né? O primeiro episódio, que já está no nosso canal do YouTube, tanto da Caminhos como da Cristi Inteligentes, a gente falou de saúde mental em tempos de crise. Então, para quem ainda não assistiu, a gente recomenda, porque muitas das coisas que nós vamos falar também aqui vai ter a ver com essa base que a gente falou no primeiro episódio. E que a gente ficou muito feliz, né, com a repercussão. Porque não foi só para o ambiente organizacional, os hospitais também agradeceram, foi bem bacana, né, Luciano? Pois sim, aqui em Goiás mesmo, apesar de ser um dos estados em que a Covid não atingiu, vamos dizer assim, o maior número de casos, existem núcleos de pessoas que estão trabalhando com a crise dentro da saúde que estão muito estressadas. E Sim. aqui os vídeos foram muito importantes. O pessoal da liderança nos agradeceu bastante por termos enviado os vídeos. Tá bom? Ótimo. E o segundo vídeo, para quem ainda não viu, nós falamos sobre relacionamentos em tempos de isolamento. Então, também está no nosso canal, né, lá no YouTube, já disponibilizado, ou no link da bio aqui no Instagram, tanto da Caminhos como da Cristi, da Inteligentes.
E esse terceiro episódio, que vai completar essa série que a gente chamou de Vida Integral na Prática, nós vamos conversar liderança e engajamento à distância. E nós escolhemos, né, Luciano, o Dia do Trabalho, que é considerado ainda o dia oficial de feriado internacional. Não são todos os países, mas grande parte dos países adotaram, para a gente falar disso, né? Então, nós vamos começar a conversar aqui. Eu queria já escutar a perspectiva do Luciano. Nós vamos conversar o que é engajamento, né? A gente fala tanto assim, a liderança, eu queria engajar mais a minha equipe, eu queria que a minha equipe fosse mais engajada, mas de fato, o que é engajamento? Vamos Legal. conversar por aí. Vou contribuir com uma definição que é bastante divulgada, inclusive ela está baseada na definição da Gallup. A Gallup é uma consultoria que faz muita pesquisa a esse respeito, né, dentro das próprias organizações. E a Gallup considera o engajamento como uma experiência emocional, um compromisso emocional das pessoas em relação ao seu trabalho. Mais especificamente em relação à empresa onde elas trabalham, mas também aos objetivos que estão envolvidos nesse trabalho, sejam eles quais forem, né? Isso não precisa ser necessariamente, aliás, lógico que não, só o segundo setor, né, que seria o setor lucrativo. A gente está falando aí de trabalhar no governo, trabalhar nas empresas, trabalhar no terceiro setor, mesmo que seja um trabalho voluntário. Aliás, é interessante, os voluntários costumam ser muito engajados, né? As pessoas que não são remuneradas só trabalham naquilo porque amam demais o que estão fazendo. Então, eles são mais engajados, geralmente, do que as pessoas no seu trabalho remunerado. Parece Parece contraditório, né? É contraditório, Mas não é porque os fatores de engajamento, eles não são necessariamente financeiros, né? As necessidades financeiras que nós temos são importantes, são relevantes, são consideradas higiênicas, né, por alguns autores. Ou seja, sem isso, sem ter uma certa segurança financeira e material, a pessoa vai ficar numa situação de insegurança muito grande e ela vai ter dificuldade até de trabalhar, né? Lógico. Então, isso é básico. Mas não é aí que se define o engajamento. O engajamento se define em outros fatores, né? Porque há muitas pessoas trabalhando, sendo remuneradas, e até bem remuneradas, e muito desengajadas, né? Então, o que realmente engaja, né? E antes de eu falar de fatores de engajamento, eu não vou falar agora, vou deixar que você reassuma aí, mas eu vou deixar uma pergunta também, né? Será que é possível um líder engajar as pessoas? Ou são elas que podem se engajar, né? Quer dizer, como é que funciona isso, né? Eu sei que essa é uma pergunta que muita gente tenta responder, Cristian, eu não sei como é que você pensa. E é isso, essa pergunta é chave, e antes também da gente falar dela, né? E até tem uma base de uma pesquisa bem interessante que mostra isso. Eu também queria trazer isso. O que o Luciano falou é mais comum do que a gente imagina, né? A liderança, quando fala em engajamento, primeiro, engajamento não é relacionado com dinheiro diretamente. Engajamento tem a questão, eu costumo dizer que é um envolvimento intelectual, emocional e visceral, pró-negócio. Né? É integrar. Como é que a gente integra o pensar, sentir e agir pró-negócio? Porque às vezes eu posso estar engajado numa cultura, mas eu vou para uma outra cultura, né? Que daí tem a ver com os meus valores, inclusive, valores pessoais com valores organizacionais que não geram o engajamento natural. E aí, só por isso, né, Luciano, a gente já tem essa pista. É possível engajar alguém? O que vocês acham? Enquanto a gente, né, responde aqui, vamos perguntando, vamos refletindo, é possível engajar alguém? Ou é outro foco que a gente deveria estar para o engajamento ser um produto, uma escolha que a pessoa faça para se auto-engajar? Vamos lá, vamos ver se as pessoas estão comentando ou tem outras perguntas enquanto a gente conversa aqui. Vamos ver se tem. Tem o pessoal que está entrando, a gente colocou fixado aqui, tem bastante gente já ao vivo, legal, acho que a gente acertou no horário. Né? Muito bom. Então vamos lá, né? Alguns estão refletindo ainda. Mas será que é possível, né, Luciano, engajar as pessoas?
É o líder que causa o engajamento ou é a pessoa que se engaja no trabalho, né? A hora que você... Eu acho que podemos auxiliar nesse processo. Está falando aí a Carol Zucco, grande Carol Carol, Zucco, delícia, Carol, querida, muito bom. né? Auxiliar o indivíduo a elevar o seu nível de consciência para auxiliar o engajamento. Esse é o professor Cláudio Queiroz. Grande Cláudio. Que legal, que honra, Cláudio. É. Muito bom. Você dar o start para o gatilho, né? Ricardo Santana. Algumas respostas aí, né, Cristi? O pessoal está bem consciente de que o engajamento não é uma mágica que o líder faz, né? Porque acho que ainda existe o estereótipo de um líder muito heróico que vai para a frente do palco e faz um discurso incrível, né? E todo mundo se engaja. O problema é que esse tipo de engajamento que está dentro desse estereótipo, ele é extremamente frágil, ele é frugal, ele é passageiro, né? Eu falo que quando você vai numa palestra de motivação, quem está mais motivado é o palestrante, né? E ele geralmente ele irradia né? Isso. Se ele for um bom palestrante, ele vai irradiar essa motivação para as pessoas e vai contagiá-las. Então, não deixa de ser uma espécie de engajamento por empréstimo, né? Mas isso não é sustentável, porque a pessoa vai acordar no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, com novas realidades, com notícias duras como as que nós estamos recebendo hoje em dia, né? Como é que a pessoa mantém o engajamento já numa situação como essa, né? É uma experiência muito mais complexa. Se fosse apenas isso, né? Fazer um discurso motivador e tá tudo resolvido, né? Seria até fácil liderar para o engajamento. Mas as pesquisas mostram, da própria Gallup e outras instituições, que o engajamento anda abaixo no mundo, Cristi. A média mundial de engajamento do trabalho antes da Covid, agora nós não temos pesquisa. Eu acho que ainda não. Estava em 15% no mundo, né? Sendo que alguns países conseguem ter uma média, estar acima da média e alguns países até abaixo da média, né? O Brasil nunca ultrapassou 22%, 23% de engajamento, né? De pessoas que têm esse sentimento que você disse, que é bem legal, eu gostei da forma que você disse, olha, sentir, pensar e fazer pró-negócio, né? Esse engajamento emocional real. Nós nunca passamos muito de 22%, 23%, se bem que o Brasil nem é um dos países piores em termos de engajamento. Não é. Ou seja, a média mundial baixa mesmo. Né? É isso que você falou, sério, né? A gente precisa tratar isso com uma seriedade, porque isso que você falou, Luciano, tem a ver com tudo. Igual você falou, nós não estamos falando só de organização, nós estamos falando de país, né? Nós estamos falando de comunidades. Então, o baixo índice de engajamento, normalmente, é porque a gente foca no engajamento, né? E não em condições intrínsecas que vão levar a gente a se engajar naturalmente. Então, se a gente não tem uma clareza, por exemplo, né? Qual que é o sentido da minha vida? Tem alguns que falam, né? Qual que é o propósito da minha vida? Isso já vamos pensar, é o essencial para a gente perceber assim, como que eu posso estar vivendo o engajamento, né, integrando meu pensar, o meu sentir e agir real e contribuir mesmo diante de uma pandemia, né? Então, isso é uma questão de muita expansão de consciência. E eu gosto também de trazer uma questão que as pessoas, nem sempre é óbvio que tem a ver com engajamento, Luciano, que expandir uma consciência não é só o aspecto intelectual, tem a ver com engajamento. Consciência é integrar o nosso pensar, sentir e agir. Aí eu tomo consciência de algo. Então as pessoas falam assim, Cristian, às vezes basta uma consciência. Eu falei, mas o que é bastar consciência para você? Porque se for só intelectual, não basta. Mas se eu tomo a clareza, eu tenho um sentido de vida, eu tenho um propósito, que não precisa ser só no trabalho, mas pode ser na minha vida pessoal, em qualquer ambiente que eu estiver, naturalmente eu vou me engajar. Então, engajamento não é um foco, né? É um produto das condições que nós, pessoas, primeiro, nós vamos criar na condição de líder, inclusive. Eu diria que aí o foco no processo é importante, né? Quer dizer, se eu vou me colocar na posição de um líder. Eu tenho alguns clientes que são grandes clientes, né? Posso até citar aqui com muito orgulho a MSD, Merck Sharp Dohme Saúde Animal.
participei da convenção online deles há 2 semanas, né? Perfeito. Eu percebi, né? A liderança muito bem preparada, é uma organização que já tem um trabalho muito bem feito de humanização da liderança. Eu aprecio demais a forma como os líderes conduzem o processo, né? E eu percebi neles o senso de emergência, ou seja, olha, numa pandemia como essa, você precisa ter um senso de emergência. As pessoas podem estar sendo afetadas de várias formas pelo que está acontecendo. Então, por exemplo, a possibilidade de ficarem ansiosas ou ficarem deprimidas muito alta, né? O impacto é muito grande, né? Então, como o líder precisa estar presente nessa hora? Eu acho que a primeira questão é presença, né? Estar presente. Essa presença ela tem que estar, eu diria, alavancada ou sustentada em alguns pilares importantes. Eu fiz várias anotações. Eu vou pegar 3 palavras aqui que eu acho muito importantes nesse momento em especial. Primeiro, selflessness, né, em inglês. Eu usei 3 S's para falar de selflessness, saúde e sentido, né? Por que eu uso essas 3 palavras, né? A saúde é essencial agora, né? Todos nós estamos afetados, todos, né? Ninguém está isento. Então, nós precisamos ter uma preocupação com a saúde de toda a comunidade. Se eu sou líder de uma comunidade, seja ela empresarial ou social, eu preciso lembrar disso, né? Que eu sou corresponsável agora pela saúde e segurança das pessoas. Então, aquelas providências mais básicas, que todo mundo já está cansado de ouvir, mas elas são necessárias. Então, os líderes precisam encampar isso, porque eles podem se tornar corresponsáveis pela doença, se eles não forem a voz a sancionar, eu diria, naquela hora, né, os cuidados com a saúde. A questão, por exemplo, do isolamento social, né, ou das práticas de higiene, etc. Verificar se as pessoas que trabalham na sua organização estão protegidas. Esse cuidar dos outros é que eu quis chamar de saúde. Eu acho que numa como essa não vai haver engajamento se o líder não estiver genuinamente preocupado com a saúde das pessoas, né? O que eu quis dizer com selflessness é que é um momento de humildade. Sim. Eu acho que todo líder nesse momento tem que admitir que ele não sabe tudo que tem que ser feito. Aliás, ele pode não saber nada que tem que ser feito, né? E isso não é uma vergonha, né? Esse não é um momento para sentir vergonha, é um momento para admitir que nós estamos em dúvidas, né? Que nós não sabemos o que tem que fazer. Mas que juntos, se nós tivermos um diálogo produtivo, criativo, inteligente, nós podemos achar saídas. Nós podemos achar saídas, por exemplo, para a sobrevivência da organização, né? Eu sempre gosto de lembrar para meus alunos que o brainstorming, o método do brainstorming, que é aquele toró de Parpite, né, lá em Botucatu, onde eu cresci, ele nasceu na Marinha Norte-Americana, no momento em que o navio estava para afundar, ele estava cercado por... E o capitão não sabia o que fazer. Se ele soubesse o que fazer, nós nunca teríamos conhecido o brainstorming. Eu não sei o que fazer. Chamou todo mundo e pediu ideias. Né? Quer dizer, esse é um momento de brainstorming, de selflessness, de humildade. Né? Eu acho que de ouvir as pessoas, de dar voz a todas as pessoas no processo de construção de saídas. Né? E o terceiro S que eu falei é o sentido. Nós sabemos pelo Dr. Viktor Frankl que o sentido é essencial para a sobrevivência. Não é um fator super elevado, abstrato, distante, não. A pessoa precisa ver que existe um sentido em tudo isso, né? E eu acho que para que haja engajamento nesse momento em que estamos à distância, os líderes precisam ser bons intérpretes do propósito. Eles precisam saber como, eu diria, exprimir. Eles têm que ser bons agora com a linguagem. Sim. Agora precisa ser bom com a linguagem. Ele pode não ser super carismático. Ninguém é obrigado a ser, mas ele precisa ter cuidado com a linguagem para ressignificar o que estamos vivendo. Por que nos esforçar agora? Por que reinventar agora? Né? Por que trabalhar até mais agora? Mas trabalhar com mais sensibilidade, com mais inteligência. Se ele não der as razões por trás disso, o sentido, o propósito, as pessoas podem não enxergar isso. E o líder, e é a obrigação do líder criar eu diria, essa referência de sentido, né? Então eu quis contribuir primeiro com essas 3 palavras que eu repito novamente, olha, sentido, selflessness e a saúde.
cuidado com a saúde. Acho que é um núcleo de um novo momento para se gerar engajamento num mundo que está muito transformado. Maravilhoso, Luciano. E tem uma questão que você falou, nós não vamos entrar na dinâmica da espiral, mas tem tudo a ver com a perspectiva da dinâmica da espiral, isso que você está trazendo, porque na perspectiva amarela, quando a gente traz, para quem conhece um pouquinho, mas eu vou traduzir, é a gente ter a clareza que no momento que nós estamos vivendo, é a gente voltar para o nível bege, que é o primeiro nível da espiral, que é sobrevivência, com essas 3 palavras que são chave que o Luciano trouxe, mas com uma consciência que isso é necessário que aconteça, né? Esse sentido, né? Olhar para a saúde com essa humildade vai fazer com que o líder também descenda na espiral conscientemente. Não é algo inconsciente e inconsequente. É uma consciência plena para falar assim, isso é o que é necessário agora. Né? Isso é, igual, adorei você trazer do brainstorm. É isso mesmo, a gente não conheceria, né? No momento que a gente está altamente vulnerável, isso não tem nada a ver com vergonha, né? Até lembrei da Brené Brown, que ela traz isso bem claramente na pesquisa dela. Gente, estar vulnerável e declarar como líder que eu estou vulnerável agora, não tem vergonha. Pelo contrário, aproxima as pessoas, porque as pessoas vão perceber assim, nossa, o meu líder também é humano. Ele não é perfeito. Da mesma forma, o líder, né, em casa, que pode ser o pai e a mãe, com os filhos. No momento que nós estamos aqui, né? A gente fez já até algumas reuniões aqui com os filhos. Então, o que nós vamos fazer para todo mundo ficar melhor nessa condição? Né? É ter uma humildade também de posições de liderança, que não é só dentro das empresas, mas dentro de casa, inclusive, né, Luciano? Nós falamos bastante disso no 2º episódio, que são os relacionamentos. E perceber assim, gente, é a hora de sobrevivência. E a gente pode escolher 3 caminhos, que é um pouquinho do que eu lembrei do que a gente trouxe lá no 1º episódio, né? Que é o quê? Eu posso estar como líder e primeiro fazer uma autoobservação, né? Antes de olhar a equipe, como que eu estou hoje? Eu estou num estado depressivo? Eu estou num estado, né, que são sinais de alerta. Eu estou triste, eu estou nostálgico, eu estou achando que as coisas estão muito ruins, eu estou desesperado. Olha para si. E não é para se culpar, mas só de eu reconhecer, eu já posso abrir um espaço para assim, peraí, quem que pode me ajudar com uma outra perspectiva? Quais são as pessoas que podem me ajudar? Que às vezes são pares, né? Às vezes, né, Luciano, são outras pessoas que só de olhar para uma perspectiva já me ajudam a olhar para isso. Esse é o primeiro estado. Eu ia te falar só uma intervenção que é assim, você é psicóloga, e eu acho que nesse momento lançar mão de psicólogos que tem uma tarefa tão brilhante, tão bela na experiência humana, né? Para apoiar as pessoas dentro da organização é talvez um dos maiores, eu diria, um dos maiores presentes ou contribuições, né, que o líder pode dar dentro da organização, né? Chamar os psicólogos para que eles, de alguma maneira, atuem, principalmente com aqueles que estão sofrendo mais. Nós temos que entender que é legítimo o sofrimento psicológico. É legítimo. Né? É legítimo. E que não dá para a gente querer que esteja todo mundo sorrindo e achando que está tudo bem, soltando fogos, né? Ainda mais com os números que nós temos aí da doença, né? Então, é uma situação impressionante para muitas pessoas. Claro que existem pessoas mais fortes, claro que existem pessoas que elaboram melhor o que está acontecendo e conseguem, com isso, manter uma vida bem funcional. Mas há também pessoas que estão vivendo a disfuncionalidade. Então, talvez, mesmo que a distância... Né? Hoje já existem tantas boas ferramentas tecnológicas e já antes mesmo da Covid eu já conhecia alguns profissionais de psicologia que estavam fazendo atendimentos à distância, né? Usando esses sistemas, né? Que nós temos como o próprio Zoom e outros. Né? Então, não, né? Essa é uma ideia que todo líder deveria manter em mente. Quer dizer, até que ponto eu deveria estar recrutando psicólogos para ajudarem as pessoas que estão vivendo um momento disfuncional. Eu pensei nisso quando estava te ouvindo, Cris. E foi legal você falar, porque eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu também admiro muito, e que essa semana eu fiz exatamente esse trabalho, né? A empresa chama Ascente,
E, inclusive, eu já percebi que tem alguns líderes que estão aqui assistindo a gente. Eu acho que o Rani Kult está aqui e outros. E eles, mesmo diante de tudo isso, eles mantiveram um programa que eu tenho com eles de o quê? Preparar os mentores organizacionais para serem um suporte interno de um ser psicólogo interno. Aí, o Rani Kult está aí. Eu vou falar de vocês, Rani Kult, porque é um orgulho. Então, o que é legal, gente? Essa semana eu atendi, né? São 12 líderes mentores, né, que estão sendo preparados faz mais de um ano, e essa semana a gente foi intensa para olhar isso que você está falando. Então, alguns, por exemplo, no estado de depressão, e não é uma depressão doença já, é natural e ok, vamos conversar sobre isso. Alguns no estado de ansiedade, porque também estão conectados muito com o futuro já, né? Daí dá uma sensação de raiva, de agressividade, tudo bem. Porque tanto o estado depressivo como o estado de ansiedade são inseguranças que a gente tem, só que são medos profundos, muitas vezes, que a gente não tem em quem se apoiar. E aí eles trazendo muitas vulnerabilidades e falam assim, ok, porque se o líder ele assume esse lugar de vulnerável e trata isso com seriedade, mas com leveza, ele vai poder o quê? Ajudar a equipe a entrar para o estado presente, que é o que o Luciano está falando, com plenitude, né? Com aqui e agora, com serenidade, até para, num momento mais de sofrimento maior, que às vezes até gera um pânico em algumas equipes, dependendo da situação onde as pessoas estão, que ele possa ser um eixo mesmo de segurança. Que aí a gente olhando lá, né? É o segundo nível da espiral, que é o roxo, que não é racional, é sentir isso. Como é que eu percebo isso? Daí, então, eu fiz também aqui algumas anotações, como o Luciano, dos R's, né? Para facilitar a gente lembrar. Então, a primeira dica que eu dou para toda liderança que está nos escutando é a questão de 2 R's essenciais. Primeiro, gente, é lembrar da respiração. Então, durante o dia, permita ficar... E aí eu estou dando algumas dicas bem práticas, inclusive para os mentores, que estão sendo mentorados comigo também. A cada 1 hora, para 5 minutos. E observa a respiração. Tem gente que gosta de meditar, mas, gente, só de parar e observar a respiração, já é uma meditação. Porque eu volto para o meu centro. Né? Então, e o Luciano falou bem disso, ele deu até algum exemplo no primeiro vídeo nosso disso, foi bacana. Muitos falaram, Cristi, é verdade, né? É respirar 5 vezes profundamente. Maravilhoso! Já sai daquele estado ou depressivo ou de ansiedade. E o segundo R, essencial para a liderança, que eu coloquei aqui, gente, é o refletir. É refletir no seguinte sentido, como é que eu estou agora? E como é que a equipe está? Onde que ela está, por exemplo, nos níveis de maturidade? Ela está dependente? Ela está mais vítima? Não vou julgar. Então, eu vou perguntar para ela. Vou fazer um Zoom, uma reunião individual, gente. Porque os dependentes não funcionam com reuniões coletivas. Eles precisam ter um 1 a 1. Porque senão eles ficam desesperados. Né? É igual quando a gente tem filhos e a gente trata os filhos... Da mesma forma, não. Se um filho é mais independente, que ele está mais com iniciativa, né, mais proativo, eu posso tratar diferente. Mas uma pessoa da minha equipe, um filho que está mais tristonho, faça um contato visual, olhe nos olhos e permita, dê um abraço, né? Em casa dá para dar um abraço real. Mas assim, diga virtualmente que você está aqui, que está tudo bem, você pode contar comigo. Isso é o suficiente para as equipes que estão dependentes. Tá? Ela precisa escutar isso de você. E o Luciano falou brilhantemente da linguagem, né? Fale. Não, vai em frente, vai em frente. Tá? Os independentes, você pode observar que estão mais agressivos. Não julgue também a agressividade deles. Porque você também pode estar informando essa agressividade sem perceber para ele. Então, não julgue ele nem a si mesmo. Você o quê? Instiga ele a fazer o brainstorm. Então, tá bom. Eu também não sei como fazer. Como é que a gente pode fazer diferente? Canaliza essa energia da raiva
né? Que não é negativa, gente. Raiva não é negativa essencial. Ela é uma energia que pode ser canalizada pela liderança. Fale. Eu quero dar a sugestão de um livro que eu acho muito bom, chama-se Não Diga aos Outros o que Fazer, né? É do David Rock, que é lá do Leadership Center em Nova York, né? E a liderança, que ele chama de liderança tranquila. E para os independentes, para aqueles que são muito independentes, né? E também para os interdependentes, ou seja, também. de maturidade média ou alta. Isso. Essas pessoas, a gente precisa aprender a respeitar sempre a sua capacidade de reflexão, de criação, de proposição, né? E como fazer isso? Não centralizando no líder, de forma alguma, as decisões, né? Mas sempre convidando essas pessoas a elaborarem juntos, né? Eles têm que ser convidados para co-liderar. Eu gosto dessa ideia, co-liderar. Venha liderar comigo, eu preciso de você agora, e a sua capacidade de independência ou de interdependência está sendo bem-vinda agora, né? E aqueles mais dependentes, a gente precisa se aproximar deles e ajudá-los, como você está dizendo muito bem. Eu acho que é o líder que tem o equilíbrio entre os aspectos subjetivos e objetivos da liderança, né? A interioridade e a exterioridade. Eu não me canso de dizer desse equilíbrio, né? Uma vida interior e exterior equilibradas, né? Aquele líder que só chega lá e dá metas e ponto final, né? E manda fazer, ele está em extinção, né? Um dinossauro. E agora, com essa crise que estamos vivendo, os que sobraram vão ser extinguidos, né? Do ponto de vista da liderança. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Dá ordens e fica, né? E ponto final. Não tem, né? Não, e maravilha você trazer isso, Luciano, porque assim, até os dependentes, gente, é sutil. O primeiro movimento, nós precisamos acolher. E o segundo movimento com os dependentes é empoderá-los a fazer o que eles já fazem bem. Porque se também você assumir o posto dele e fizer por ele, a autoestima dessa pessoa vai lá no pé, eu brinco. Não faz sentido. Então, assim, tá bom. Então, assim, você pode me ajudar e pergunte, tá? Não mande. Você pode me ajudar com isso que você sabe fazer muito bem? Gente, essa é a condição simples e efetiva para tirar o dependente daquele estado depressivo. Porque ele percebe assim, nossa, meu líder, além de estar pedindo, é genuíno. Ele reconhece que eu faço aquilo bem. Então, empodere os dependentes. Os independentes e os interdependentes, isso que o Luciano falou, é chave, gente. Eu lembrei até de uma frase que eu amo do John Wooden, né, daquele técnico que dá vontade de abraçar, né, como é um ursinho, eu falo. Ele fala assim, o pior mal que a gente pode fazer por alguém é fazer por ele o que ele pode fazer sozinho. Gente, nós destruímos as pessoas quando a gente fala o que fazer, como fazer, tudo assim, minuciosamente. Isso destrói a capacidade criativa da pessoa e não instiga a pessoa a estar no presente. Porque quando que a gente é criativo? Não é no passado nem no futuro, é quando a gente está aqui, agora, né? Conversando, estimulando as nossas sinapses aqui, né? Neurais. Mas essa ideia do John Wooden, que é brilhante, o John Wooden é um grande liderança engajadora, né? Eu sempre dou como exemplo. Porque o John Wooden, ele sabia o que não fazer para destruir o engajamento, que é o que muito líder não sabe o que fazer, né? Sim. Mas eu acho que uma das coisas que o John Wooden fez muito bem, Cristi, ele se interessava pelo indivíduo como um todo. Então, ele conhecia o ser humano, né? A gente tem na Caminhos a jornada do autoconhecimento, está sendo usada em várias empresas para fazer o quê? Para traçar um perfil mais profundo e mais completo de cada pessoa. E isso serve principalmente ao líder. Por quê? O líder precisa primeiro se conhecer e depois conhecer cada uma das pessoas em bastante profundidade, com bastante clareza, onde estão as forças de cada um. Reafirmar essas forças na sua comunicação. Eu falo que liderança engajadora é um líder que sabe que todo mundo gosta de ser se sentir útil e ser reconhecido, né? Então ele está sempre atento a isso, a reforçar os aspectos de capacidade, forças dos liderados, né? Em vez de querer olhar os gaps, porque todo mundo tem gap. Ninguém é perfeito, gente. Né? Mas se eu tenho uma pessoa do meu lado que fica mostrando o tempo todo os meus defeitos, eu vou me desengajar,
Eu vou dizer, pô, vou amarrar meu burrinho em outro lugar, né? Porque não dá, ele só vê meus defeitos, não vê minhas qualidades. Então, o líder precisa estar muito atento a olhar para essas forças. Sim. E eu posso olhar para as forças e reforçá-las se eu conheço a pessoa. Então, quando o Uden diz que eu devo fazer por ela o que ele pode fazer, é porque ele antes já fez a lição de casa, conhece bem as pessoas e pode delegar a ela com muita confiança, né? Acho que essa é a ideia de uma liderança engajadora, né? Delegar muito, delegar ao máximo, mas tendo feito a lição de casa. Eu conheço a pessoa e ela foi preparada para isso, né? Isso que você falou é vital para a liderança realmente criar as condições para a pessoa escolher se engajar. Porque, gente, quando eu delargo sem conhecimento do indivíduo, não é só conhecimento das competências técnicas, é o comportamento, é o perfil, né, de mim e dos outros. O que acontece? Na verdade, a gente está delargando. E acontece, é muito comum essa confusão. Ah, Cris, mas eu sou uma pessoa, eu sou um líder que delego. Eu falei, tá bom. Então me fala um pouquinho, me conta um pouquinho até para eu entender. E não dá certo, né? Quando alguém me fala assim, eu faço, eu delego, mas não dá certo. Eu falei, então, ok. Então, vamos olhar um pouquinho o processo. E, normalmente, ele fala, eu só faço reunião coletiva, eu não conheço as pessoas no comportamento, eu não sei o que é o sentido de vida para a pessoa. Isso é um líder que o John Wooden é um exemplo maravilhoso disso. Ele falava da vida. E, naturalmente, ele fazia treinos técnicos, mas não falando o que era para fazer. Ele treinava. E naturalmente o resultado vinha. Então, a liderança engajadora, e aí, Luciano, o Honeycutt, viu, Honeycutt? Ele que é o Luciano da Caminhos. Porque a Sente, todos fizeram a jornada do autoconhecimento. Olha que... E tá sensacional, porque agora eu tô mergulhando na dinâmica da espiral. Luciano tá assim, libertador ver como que eles estão se apoderando e percebendo, gente, é isso. É isso que a gente precisa olhar. Primeiro para mim, porque o movimento está sendo olhar para eles, né? E como é que eu posso tratar os iguais que estão na equipe de forma diferente? Porque não é tratar todo mundo igual, gente. Que é isso que nós estamos falando, né, Luciano? Se tem gente na dependência, na independência e na interdependência, e se eu conheço as pessoas, tanto nas competências como no caráter, eu estou criando uma confiança inteligente natural, que não é uma confiança cega. E eu engajo as pessoas, eu crio uma cultura de alto desempenho natural. Né, Luciano? Isso é muito bacana. E parte da premissa. Como é que eu vou me autoconhecer? Eu preciso parar e olhar para mim, antes de olhar para o outro. Perfeito. Eu quero acrescentar aí agora um tempero, que eu sei que já estamos indo aí vamos assim, para a reta final, né, da nossa live. Não, assim, mas tá ótimo. Estamos em flow aqui. Como um líder, algumas dicas de como um líder pode destruir o engajamento, né? Porque geralmente esse tipo de dica, ela se torna muito clara na cabeça das pessoas, né? Ótimo. A gente tem um radar por negativo, sabe? Porque isso vem da nossa ancestralidade, né? Sim. Diz assim, olha, quando o líder, número um, ele, vamos dizer, acho que é um ponto crítico esse, não sabe criar propósito, sentido, né? Ele já está desengajando. Mas vamos lá. No momento que ele já tem o propósito, ele vai ter que ter objetivos. Vamos falar de metas um pouquinho, né? Criar metas inalcançáveis na verdade, é pueril em liderança, né? Mas eu ainda vejo isso, por incrível. Muito incrível. Muito. Líderes querendo forçar a barra para que metas muito altas sejam atingidas. E as pessoas, elas jogam, como é que a gente fala? Jogam o tapete, não? Como é que é? Desistem, né? Joga a toalha. Joga a toalha. Elas olham para aqui e falam assim, bom, isso aí não vai ser possível. Então, imagine agora, nesse momento de Covid, algumas empresas que querem, vamos dizer assim, aumentar a lucratividade. Dependendo, a não ser que ela esteja num ramo aí essencial nesse momento, não vai acontecer. Ao contrário, eu acho que nós teríamos que ter um entendimento de que essa é uma fase importante para a sobrevivência do negócio. Né? E talvez da reinvenção do negócio. As duas coisas estão Eu acho que as metas nesse momento, para serem engajadoras e para darem sentido,
elas têm que revolver ou né, circular em torno desses dois pilares. Olha, metas que têm a ver com a sobrevivência do negócio e metas que têm a ver com a reinvenção. Para que a gente sabe que o mundo não será mais o mesmo, né? E dar voz às pessoas para que elas participem do processo e contribuam com ideias, né? Quer dizer, buscar o voluntariado nessa hora. Sim. Usar o que eu chamaria de poder criativo e produtivo do ser humano, porque não há nada mais engajador, e as pesquisas já demonstraram isso, do que experiências criativas. Você criar o novo. Quando você está criando o novo, né, você está se engajando muito. Né? Então, de certa forma, é como você já disse, é uma oportunidade que se abre agora para as pessoas se envolverem mais, né? E um outro ponto que eu queria dar, que é cuidado para não fazer isso, porque isso vai destruir todo o engajamento, e geralmente você destrói o engajamento de 80% dos colaboradores quando faz isso. É a chamada caça às bruxas, né? Algum erro ou algum atropelo, que nesse momento pode acontecer. Claro. Né? As organizações que não sabem lidar bem com o erro, a cultura que não sabe lidar bem com o erro, nesse momento vai ter problemas. Né? O erro faz parte do processo. Né? E só errando certas coisas nós vamos conseguir aprender. Eu conheço alguns líderes que toda vez que alguém erra, gera um clima de caça às bruxas lá dentro. Isso é extremamente desagregador. Né? Aquela voz vamos dizer assim, do tirano, né, que aparece como dizer, tá vendo? Vamos corrigir esse erro aqui, vamos punir as pessoas que erraram, né, para dar exemplo, né, para que todo mundo entenda isso. Esse é um tiro certeiro que mata o engajamento, e não é de uma pessoa, todo mundo que está vendo, todo mundo está percebendo. Assim, o próximo sou eu, né? Eu sei que isso é muito básico, tá, Cristi? Mas eu acho que a gente não é nada básico, básicas, porque elas ainda acontecem muito, tá? Luciano, não é nada básico. Aliás, pode ser básico, mas não é nada óbvio. Né? Então, até porque se tem um líder que nesse momento, né, ele está desesperado e de fato não está percebendo, não está buscando qualquer tipo de apoio, ele vai para esse lugar que é fixo, né? Então tá bom, então agora eu vou caçar as bruxas, vou caçar os erros, e muitas vezes nem está percebendo, só que está desengajando e desintegrando a equipe. Ao invés de convidá-los a falar, ok, tudo bem, mas como que nós vamos, que é o que você falou, poder criativo, como é que nós podemos resolver isso? O que vocês acham? Né? Dar voz. Né? E tem uma coisa também, Luciano, que um exemplo prático também, que às vezes não é óbvio, que eu percebi essa semana com alguns clientes, a gente, nesse momento, gente, também observar o equilíbrio. Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que estão de férias por vários motivos e outras que estão na linha de frente, dependendo do segmento. Nós precisamos começar também a equilibrar isso, porque quem está em casa e às vezes por conta de férias, não estamos nem falando com a pessoa, porque a gente tem um paradigma fixo. Ah, não, tá de férias, eu não posso falar. As pessoas também estão inseguras, porque elas estão com medo de perder emprego e às vezes nem é o caso dessa empresa. Então eu preciso falar, será que não é legal eu olhar? E as pessoas que estão na linha de frente, eu estou percebendo também que são as pessoas que às vezes são as mais consideradas engajadas, mas estão muito sobrecarregadas e vão para um nível de insatisfação também profundo, porque não estão sendo vistas. Eu acho que necessidades individuais, inclusive. Tem uma confusão com a questão das férias, que foram dadas coletivamente por várias empresas, com uma outra questão aí, que é deixar a pessoa à deriva. Né? Isso. Se ela não está informada sobre o futuro da empresa, sobre o que está sendo feito para contornar, né? sobre vamos dizer assim, as providências que estão sendo tomadas, né? Se ela não entende o papel que ela vai ter, mesmo após as férias, né? É muito importante. Por quê? Para que ela não se sinta à deriva. Se ela disser assim, ó, a coisa está caótica e eu nem sei se eu vou voltar, né? Eu nem sei se eu vou ter um papel, isso é cruel. Deixar as pessoas à deriva, né? É cruel. Né? É cruel. Elas podem fazer, ou como elas serão importantes em algum momento, é um tipo de desengajamento cruel. Né? Isso, Luciano. E o bacana, porque a gente está trazendo o outro lado, porque ajuda também, né? A maior parte das pessoas conseguem mudar o comportamento olhando esse outro lado que nós estamos trazendo. Por isso que para quem está chegando agora, a gente está nessa linha.
E isso, gente, é dia a dia. Eu costumo dizer, né? No momento de sobrevivência e emergência, que vai valer para agora e para sempre, porque é um momento histórico que nós estamos vivendo, é a gente olhar no dia a dia, o que eu posso fazer diferente aqui que vai ajudar eu me reconectar comigo e com a equipe, né? E o que eu posso deixar de fazer, porque normalmente também a gente não olha o que eu preciso deixar de fazer, né? Que é isso aí, peraí, deixar a deriva porque tá de férias, será que isso não é um ponto de vista fixo, que no momento de pandemia não faz sentido nenhum? Às vezes é mandar um oi no Zap, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Gente, é uma pergunta. Não precisa ter uma hora com a pessoa, mas às vezes basta 5 minutinhos, que ajuda o quê? A gente entrar nesse lugar que é uma empatia sistêmica, né? Porque nesse momento não pode falar só do trabalho. Eu preciso também perguntar, tá tudo bem aí? Às vezes tem filhos. Olhar, tem algumas empresas com exemplos belíssimos. E é o que eu lembrei, por exemplo, a outra empresa que eu gosto muito, a Marte Plástico. Eu acho que o Juarez também está aí. Eles estão olhando para quem vai ficar de férias ou ficar trabalhando, quem tem filho pequeno, porque quem tem filho pequeno não está na escola. E os pais estão precisando também olhar para isso. Então, olhar integralmente para esse momento, né? E é um convite mais amplo de colaboração. E o líder que não olha para isso, né, Luciano? Como você falou, gente, já não serve mais, já não vai ter mais espaço pós-pandemia, com certeza. O tema integralidade, né, Cristi, já vinha sendo tratado antes. O que é integralidade? Só para deixar clara fala isso. Pessoal, é que não vai mais existir, cada vez mais não existe separação entre vida pessoal e profissional. Por mais que a gente queira isso, no século XX isso foi doutrinado, né? Tinha a separação de vida pessoal e profissional e era visto de modo muito positivo, né? Melhor separar vida pessoal e vida profissional, né? Só que o mundo evoluiu de tal forma que isso já não é viável, né? Não serve mais. As formas de comunicação que nós temos hoje já misturam os aspectos, né? O próprio telefone celular faz isso, né? De tal forma que uma pessoa, para conseguir separar de maneira rígida isso, ela teria que fazer um malabarismo, né? Que já não é mais possível. Então a gente precisa assumir melhor isso. Só que assumir melhor isso, pessoal, tem dois lados. O engano que alguns fazem é querer que a empresa invada a vida pessoal dos outros, né? Isso seria o que alguns estão chamando isso de integralidade. Cuidado, não é isso. Cuidado, não é isso. Não é isso. Não é, então, aí a pessoa só tem trabalho. Ela vai viver no trabalho e até a vida pessoal dela vai ser invadida pelo trabalho. Não. Esse equilíbrio que você está dizendo, eu vejo ele numa forma de uma dança complementar, cuidadosa, em que a empresa sabe que o indivíduo também trabalha em casa, é meio inevitável, pelo menos ele vai querer ver algumas mensagens, o próprio indivíduo vai olhar as mensagens, né? Ele vai querer. E, por outro lado, o indivíduo... mas ela saber também, a empresa, que mesmo na hora do trabalho, o indivíduo vai ter questões pessoais para vivenciar, para resolver, né? Então, é uma dança cuidadosa em que o equilíbrio precisa ser mantido, em que o indivíduo tem que ser o protagonista desse equilíbrio. Quem decide em que momentos trabalhar, em que momentos cuidar da família, tem que ser ele. Perfeito. E ele tem que ser, eu diria, responsabilizado pelos resultados, mas ele tem que ter plena autonomia na forma como ele vai se organizar para chegar a isso. Algumas pessoas vão precisar ser preparadas para isso, também é importante. Pessoas muito dependentes, nós já falamos isso aqui, elas têm dificuldade de assumir isso. Fazer home office, né? De maneira muito equilibrada. Tem gente que se perde aí. Então essas pessoas precisam de treinamento, essas pessoas precisam de preparação. Desculpa eu fazer uma propaganda, mas estamos lançando agora, em maio, o Workshop Flow da Caminhos. Fala sobre isso, fantástico. Né? O Workshop Flow da Caminhos é justamente um workshop de produtividade nos tempos, vamos dizer assim, desse mundo novo, desse mundo de grandes transformações e incertezas. Como você pode conciliar produtividade e bem-estar, vida pessoal e vida profissional, né? A partir de uma metodologia simples, mas que leve em conta tanto o tempo Cronos é o tempo linear, é o tempo que nós medimos aqui no relógio, como o tempo Kairos,
que é o tempo que nós sentimos, que é o tempo da nossa consciência, né? Então, cada indivíduo agora precisa ter um domínio muito grande da sua produtividade pessoal para que ele consiga conciliar bem os seus interesses pessoais e seus interesses profissionais. E eles podem ajudar incentivando as pessoas a se tornarem mestres do tempo equilibrado, né? Mas não adianta querer separar vida profissional e pessoal, porque não vai acontecer. É a chamada integralidade. Tem gente levando cachorro para o escritório, né? Já está acontecendo, né? Já. E eu não acho isso ruim. Eu acho que isso pode melhorar a qualidade do trabalho, né? Agora, depende de como isso vai ser entendido e como vai ser gerido pela liderança, né? E é isso que você está falando, Luciano. É fantástico, tá? Me veio uma metáfora aqui, que esse curso que o Luciano, né, vai promover agora em maio, tal, que tem a ver com flow, que muitas vezes a gente não entende assim na prática o que é o flow. E eu gosto de trazer a questão da dança, né? E que tem a ver, eu faço essa metáfora poética, mas eu gosto, mudança, né? Quem são as pessoas que estão mais preparadas para lidar com essas mudanças que nós estamos vivendo e com as mudanças que sempre acontecerão? São as pessoas que sabem o ritmo adequado de cada coisa. Então, uma pessoa, por exemplo, quando a gente vê um espetáculo de tango, que a pessoa está assim, em flow, quando a gente observa, parece que é fácil. Mas olha o quanto tempo de preparo para ela dar aquele show, estar em flow, né? Ou uma dança clássica, ou seja, gente, lidar com mudanças é o novo momento, o convite da liderança transformacional, da liderança plena que a gente também tem, né, na Caminhos, e eu faço parte do módulo, né, Luciano, que é fantástico também. Que é isso, como é que eu lido em flow? Como é que é a prática, gente? É aprender assim, qual que é a minha dança comigo mesmo e qual que é a dança que eu preciso imprimir agora? Às vezes é tango, né? Às vezes é jazz, às vezes é axé, às vezes é clássico, às vezes é blues. Mas qual que é essa dança? Isso é flow, gente, porque é integrar, né? Realmente, né? Então, eu amo flow. Ontem a gente, até para quem não teve, a gente fez a criança interior e o estado de flow, e agora eu lembrei disso, com o Helder Camei, né, que é o nosso também queridíssimo parceiro, e a Caminhos vai trazer isso de uma maneira muito, que eu admiro, né, na pessoa, inclusive, do Luciano, traz uma beleza natural para as coisas como estruturação. Então, como a gente permitir ser uma liderança plena e aprender a lidar com mudança? Gente, porque isso é coerência. Teve uma pergunta aqui que eu vou até fazer, Luciano. Nós estamos quase encerrando, mas tem a ver com isso. O discurso do líder não envolve ressonância com o futuro? Eu vou falar minha perspectiva, né? E vou falar com certeza, só que precisa vir dessa coerência interna. Esse discurso, eu vivo ele, né? Tem aquela frase que eu gosto também. O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Né? O meu discurso, ele é vivido por mim, é claro que vai ajudar o futuro de uma maneira mais integral do que nós estamos falando. Eu acho que o discurso, né, Cristi, é muito importante dentro do, vamos dizer assim, do ferramental da liderança. Né? Sim. Nós, como seres humanos, nos distinguimos pela fala. Sim. A fala é uma capacidade... vamos dizer assim, distintivamente humana. E pela fala, muitos lideram. Então, a fala é muito importante, ela não é irrelevante. Nós dissemos lá, eu falei lá no início, que não adianta a pessoa fazer um belo discurso, né, motivacional, porque isso não é isso que vai sustentar o engajamento, é verdade. Mas, por outro lado, eu quero dizer, acho que foi, eu não lembro quem fez a pergunta, né? Mas eu quero dizer para quem fez a pergunta que sim... O Clésio. Que toda a nossa fala tem valor, toda a nossa fala tem peso, mas ela não pode estar sustentada apenas em momentos de fala, mas é o que a Cris sempre fala, sentir, pensar e agir. Né? O sentir, pensar e agir tem que estar de tal forma integrado que as pessoas reconheçam nesse indivíduo uma liderança. Se ele não tem essa integração,
a liderança dele se desintegra, né? Uma coisa que eu aprendi estudando... Opa, caiu aqui, peraí, desculpa. Uma coisa que eu aprendi estudando a confiança, né? A questão, a importância de você declarar as suas intenções, né? Quando você declara para a sua equipe as suas intenções com muita clareza, você se sente comprometido a viver de acordo com essas intenções, né? Então, os líderes deveriam aprender a fazer declarações chave, né? É isso que é um discurso de liderança, é uma declaração chave. São momentos críticos em que o discurso vale muito, viu, Clésio? Vale muito. Mas é logicamente que vem acompanhado de ações que confirmam isso, né? Então, eu sinto, eu penso, eu falo e eu faço, né? Todos esses aspectos integrados. Não sei se agora ficou mais claro aí a nossa posição. Ficou. Então, nós temos um minutinho. Eu vou querer, assim, a gente ficaria muito tempo aqui, né, Luciano? Mas eu acho que foi muito bacana. Estou muito feliz com a participação, com os comentários. Muito grata. A equipe Artplas está em peso. Que delícia receber esse carinho de vocês. Agradecer você, Luciano, que é sempre um prazer. Aprendo sempre com você, né? É um lugar de honra mesmo e gratidão profunda por estarmos aqui, contribuindo também da nossa forma, né? Com novos pensamentos, novos sentimentos, novas ações para esse mundo que já está instalado. É isso aí. A minha mensagem final, né, é de que todos nós temos algo a contribuir, né? Eu acho que é um momento de, como eu disse lá no início, selflessness, né, de humildade. Podemos achar que não temos a solução e não temos. Nós não temos as chaves que resolvem os problemas de maneira milagrosa, né? Por outro lado, nós não podemos nos subestimar e entender que cada um de nós eu diria, é um ente, é uma entidade importante para a criação de um mundo melhor, de um mundo novo e de uma liderança melhor, porque é a liderança que habilita a transformação da nossa vida, né?